Todos nós somos um fragmento de Deus, temos uma porção de Deus em nós. Hoje eu vou falar da gratidão, tá? Hoje é o dia da gratidão e olha que coisa interessante, né? Eu começo já a me preparar no final do ano. No final do ano já faço lá um curso, né, de realização de metas, né, de agenda mágica. Já compro a minha agenda para começar a pensar nas minhas metas do próximo ano, começar a projetar o meu futuro, desenhar o meu próximo ano. Por que que isso é importante, né? É como se a gente fosse construir uma casa nova. Vamos supor, a gente conhece isso muito bem para as coisas materiais, mas para a nossa vida a gente não aprende sobre isso. Então, eu estou aqui para ensinar, tá bom? Quando a gente vai, você quer se mudar, você quer morar numa casa nova, o que você faz? Você sai comprando tijolo, sai comprando concreto, cimento, dá lá para o pedreiro e fala, levanta a casa? Não, né? Ninguém faz isso, né? As pessoas vão desenhar a casa, vão olhar fotos, né? Vão olhar fotos, revistas para ter ideias, ou vão passear em algum lugar, consultar na internet modelos de casas que inspire ela para poder fazer a escolha. Aí depois que já teve uma inspiração, eu quero uma varanda, quero tantos quartos, quero assim, quero janela assado, quero jardim, né? Tô dando um exemplo. Aí o que que acontece? Ela pega e vai ter que contratar um arquiteto, um desenhista, um projetista. Aí ele vai desenhar tudo, aí a pessoa vai olhar para aquele desenho e vai falar assim: ai, não, olha, não é bem isso, ou essa sala ficou pequena, porque eu vou querer uma sala grande, blá, 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 tudo isso, tá bom? Então aí a pessoa começa a visualizar um pouco, né? Ela começa a ter uma ideia, aquilo que estava só no mundo da ideia, ela começa a trazer mais para a realidade, né? Então, depois ela vai aprovar aquele desenho e vai começar a pensar naquilo, né? Ai, olha, né? E se eu botar tal cor? Começa a pensar. Então, a gente começa a vivenciar aquele sonho, tá? Na nossa vida, com as nossas metas, é a mesma coisa. Nós precisamos olhar, avaliar o que que a gente quer fazer no próximo ano, quais as mudanças na nossa vida que a gente quer. E para que a gente faça isso, qual que é o primeiro passo que eu costumo fazer e que eu recomendo, inclusive no meu curso, né? Que se faça um inventário do sucesso. Por quê? Vocês vão entender o que isso tem a ver com a gratidão. O inventário do sucesso é a gente olhar para trás e reconhecer as coisas que a gente fez de legal. A gente olhar assim, poxa, eu aprendi tal coisa, eu conheci pessoas novas, eu frequentei ambientes novos, eu melhorei como pessoa nessa área, eu melhorei minha alimentação, melhorei minha saúde, minha forma física. Eu melhorei meu comportamento com a minha família, com tanta coisa que a gente faz, né? Quando a gente encerra um ano, se a gente for olhar para trás, a gente vai ver que fez muita coisa. Eu não sei se você costuma usar agenda. Eu uso agenda. Na verdade, eu uso um monte de caderno, mas uso agenda. E quando eu vou fazer o meu inventário, eu vou lá, eu vou olhando, né? Porque olha só, passaram 12 meses. Mas eu lembro que a minha primeira realização, que estava na minha agenda de metas do ano passado, era uma viagem para Foz do Iguaçu. E essa viagem para Foz do Iguaçu vinha de agendinha em agendinha faz tempo. Mas no ano passado eu falei: sabe de uma coisa? Esse ano eu quero fazer, eu vou priorizar essa viagem para Foz do Iguaçu. Em plena pandemia, gente, em fevereiro, né? Deu tudo certo. Tinha um amigo lá, então aí eu falei: gente, olha só, essa viagem de Foz do Iguaçu, quanto tempo que eu demorei para realizar, e em plena pandemia deu tudo certo. Eu adorei Foz do Iguaçu, foi maravilhoso. Então, olha só, quando a gente volta, né, para fazer o inventário, a gente sente aquela emoção de novo, a gente sente aquela alegria
de ter realizado, sabe? E isso traz para a gente o quê? Uma frequência elevada. Poxa, olha só, eu consegui isso. Que legal. Aí você anota. Ah, eu consegui isso. Vai fazendo seu inventário. Poxa, eu também consegui fazer um curso tal que eu já estava querendo fazer, que me ajudou nisso, né? Eu estudei isso e aprendi. Eu comecei a pesquisar sobre isso e eu tenho mais clareza. Então, gente, o inventário do sucesso, ele permite a gente enxergar as coisas positivas nossas, e aí a gente começa a fazer o processo do reconhecimento, tá? Que é agradecer. Por quê? Olha só, a gente não realiza nada sozinho, tá? Tudo que a gente realiza sempre tem pessoas envolvidas, concordam? Por exemplo, você até para me ajudar aqui na minha casa, eu tenho uma pessoa que vem me ajudar na limpeza. Então, eu preciso dessa pessoa. Nas minhas parcerias do meu trabalho, dos meus projetos, eu preciso de pessoas que têm conhecimentos, que têm tempo, a gente compartilha tempo, conhecimento, tem prestadores de serviço, tem coisas que eu não vou perder o meu foco dos meus projetos, então eu vou procurar pessoas que tenham conhecimentos especializados em alguma coisa para me ajudar. Então, nós vivemos sempre em parcerias. E se a gente é grato por essas pessoas na nossa vida, a gente cria uma conexão extremamente positiva, tá? Então, a gente realmente cria e constrói boas parcerias. Qual é a importância dessas boas parcerias? Gente, é a gente se relacionar em harmonia com todo mundo. Porque, assim, todas as pessoas, todos somos diferentes, tá? Todos temos características diferentes. Então, se a gente não souber compreender que algumas pessoas são diferentes de você no comportamento, nas atitudes, e relevar isso, a gente não consegue viver bem e reconhecer ninguém. A gratidão, ela é importante para começar pela gente. Por quê? Quando a gente fala assim, que tudo é parte de nós, tá? Uma pessoa que é grata ao que os outros fazem é porque ela reconhece, tá? O valor dos outros. Mas para que ela reconheça o valor nos outros, vamos botar aqui o óculos do reconhecimento e da valorização. Ela tem que usar esse óculos, então ela tem que antes se valorizar e se reconhecer, tá? Não tem como a gente valorizar e reconhecer o outro se nós não nos valorizarmos e nos reconhecermos, ok? Por que que a gente precisa fazer isso? Porque a maioria de nós não recebeu reconhecimento, não recebeu valorização. Isso é um mal da humanidade, né? É uma cadeia, né? Repetitiva. Então, vamos supor, as pessoas, nossos ancestrais, não foram reconhecidos, não receberam reconhecimento, tem aquele vazio, aquela dificuldade de se reconhecer, portanto, não reconhecem o outro. E aí a gente está aqui nessa situação, precisando aprender a reconhecer a nós mesmos para poder reconhecer o outro e viver em harmonia, tá? Então, como que a gente pode começar esse processo, né? Se você fizer seu inventário, então começa pelo seu inventário, dá uma varrida, dedica um tempo para você, porque é uma construção da sua autoestima, tá bom? Então você pega, para pensar um tempo no que aconteceu no ano passado de legal, tá, gente? De legal. Não peguem as coisas ruins, deixa passar. Porque a gente está fazendo inventário de sucesso, nós não estamos fazendo relação de dificuldades, de problema, porque nós não queremos criar mais dificuldades e mais problemas, ok? Então, você vai pegar
as coisas que funcionaram, que foram legais, que trouxeram alegria, que você se sentiu bem. Gente, às vezes assim, poxa, eu comecei a dar uma caminhada e comecei a me sentir melhor. Isso é uma realização, né? Você saiu de uma situação que não fazia algo e começou a fazer e ficou muito bem. Tem pessoas que praticamente não bebem água, né? E aí começou a tomar consciência que é importante beber água, e é importante, tá, gente? Muito importante. Aí começou a beber água. Reconheça-se. Nossa, que legal. Anota e se reconheça. Se elogie. Poxa, eu comecei a beber mais água esse ano. Que bom, meu organismo está começando a se reequilibrar. Então, relacione o que você fez e faça a seguinte prática. Olhe para aquilo como se você fosse uma terceira pessoa. E você vai reconhecer você mesmo. Você vai falar assim, poxa, vamos supor que eu estou fazendo essa prática comigo mesmo, tá? Nossa, Gláucia, que legal! Olha, você conseguiu realmente fazer aquela viagem que você queria tanto. Nossa, parabéns! Você viu como que foi legal? Você organizou, deu tudo certo, né? Você conheceu novos lugares, fez bons amigos, conheceu novos restaurantes, que demais! Poxa, e como que foi bom isso, né? Para mudar os ares, para você reconheça você, tá? Reconheça você pelo que você aprendeu. Sabe por quê? Você vai elevando a sua autoestima e você vai aumentando a sua confiança de que você pode realizar. Isso vai ser importante para você começar uma próxima etapa, que é definir o que você vai fazer para o próximo ano. Tem um padrão, gente, que a grande maioria está nesse padrão e a gente precisa mudar isso, tá? As pessoas olham sempre para os problemas, olham sempre para o que deu errado, compartilham, sabe? Desabafam, querem comentar, porque aquilo causa tanta angústia, e elas querem compartilhar o sofrimento delas e a angústia delas. Gente, isso não é bom, isso não favorece. Eu estou falando com propriedade, eu sei disso, eu estudo isso, né? Então, isso não é bom para sua mente. A melhor coisa que você faz quando tem um problema é você falar: como que eu vou sair deste problema? E aí, gente, agora entra a conexão com a espiritualidade, tá? Que é o teu eu superior, que está num outro nível, num outro patamar, ele está lá no alto da montanha, ele vê muito além de você. E você, ao dormir, você fala: eu preciso encontrar uma solução para isso. E durma tranquilo, acreditando que essa resposta vem. Isso acontece, é real. Só que aí as pessoas, vamos supor, a resposta vem, alguém fala alguma coisa, aí a pessoa fala: ah, não, isso aí é bobagem. Ah, não. Entende? Gente, a gente precisa estar atento. Se a gente busca uma resposta, a gente se abre para isso, a gente precisa estar atento para as respostas. Então, assim, qualquer coisa que dá errado para mim não é errado. Entende? Porque eu tenho minhas metas. Eu tenho as minhas metas e eu sei que funciona assim. O universo, quando você define alguma coisa, claro, o universo traz os recursos, as condições. Não é assim na natureza? A natureza funciona toda assim. Então, eu vou trazer o paralelo da natureza, você vai entender. Mas precisa definir. Quem define somos nós, quem escolhemos somos nós. E aí o universo começa a funcionar preenchendo aquela definição a partir do que definimos. Então, quando a gente define uma coisa, se algo deu errado, é porque aquilo não seria a condição correta para aquela meta que se definiu. E o universo vai prover. Então, me vem às vezes
aquela passagem bíblica que fala, e era Isaac, né, que era o filho que ia ser, o pai dele ia fazer um sacrifício, né, e não tinha o cordeiro, né, ele não tinha o cordeiro e estava indo para o monte, lá para a montanha, junto com o filho. E aí o filho perguntou para o pai, olha que linda essa mensagem, gente, essa mensagem é muito forte, tá? O filho perguntou para o pai, pai, mas cadê o cordeiro? Aí ele falou assim para o filho, filho, Deus para si cordeiro proverá. Isso quer dizer o quê? Que ele foi na confiança de que ele estava fazendo a coisa certa, ele se propôs a ir fazer um sacrifício, né? Que naquela época se trabalhava com esse conceito, né? Um sacrifício, ou seja, um propósito, e, e aí o cordeiro não tinha. Então, assim, gente, a condição, ela sempre vai ser trazida pela criação, pelo Criador, né? Nós precisamos fazer a nossa parte. Então, nós definimos uma meta, a gente busca fazer as ações naquela direção, e quando algo não acontece, quando algo desacontece, que na nossa mente vai parecer que deu tudo errado, não deu tudo errado. Não deu tudo errado. Às vezes é uma ponte que você precisava passar para chegar do outro lado, e no outro lado, novas condições aparecerão. Isso é viver em confiança. E como que a gente aumenta essa confiança? Se você olhar para trás e ver que em situações parecidas, complexas, né, desafiadoras, as coisas deram certo, aí você vai ganhando confiança, você fala, sempre dá certo, né? Sempre dá certo. Queria trazer hoje, né, a reflexão para você sobre pessoas gratas. Você conhece pessoas gratas? Ou pelo menos uma pessoa grata? Então eu vou te abrir essa reflexão, essa pergunta, e eu gostaria que você pensasse como que você se sente ao lado de uma pessoa grata, porque existe um campo frequencial e a gente sente. E quando a gente sente, está emanando uma frequência, e tudo que a gente emana, a gente atrai. Da mesma forma que eu vou te perguntar sobre uma pessoa grata, eu vou te perguntar se você conhece uma pessoa ingrata. E aí eu também gostaria que você pensasse sobre o que você sente ao lado dessa pessoa ingrata. A gente sente, a gente percebe, a gente quer ficar ao lado ou não, ou se distanciar, não é? Eu vou contar uma pequena historinha que eu gosto de contar sobre a gratidão, que reflete muito bem. E quem tem filho vai entender muito mais, né? Porque isso acontece, é real, né? Então vamos para a história. É assim, uma família que tinha 2 filhos, tá? O maior e o outro menorzinho. O maior já estava naquela fase de querer andar de bicicleta e ficava ali perturbando os pais para ter uma bicicleta, né? E o menorzinho estava naquela fase de brincar com carrinho, qualquer coisa é brincadeira, né? E se diverte, né? E a alegria. Bem, e esse mais quase indo ali para a adolescência, pedindo a bicicleta, pedindo a bicicleta. E ele recebeu uma bicicleta e os pais deram ao menorzinho um carrinho bem simples, né? Bem simples. Mas esse menino menor, ele ficou tão feliz, mas tão feliz, tão grato, e ele brincava e numa alegria e muito feliz, e agradecendo aos pais pelo carrinho. Enquanto que o maior, que recebeu uma bicicleta cara, tal, ele começou a achar um monte de defeito na bicicleta,
que porque não era igual ao do amigo dele, porque o do amigo era melhor. E aí eu vou te perguntar, os pais, qual é o prazer que os pais têm para o próximo presente? Em dar para o menor ou em dar um presente bom para o maior? É isso que acontece com a gente, sabe? Tem pessoas que recebem tanto nessa vida, sabe? Elas não conseguem perceber, elas não conseguem parar para perceber que o ar que elas estão respirando é uma doação, né? Nós estamos recebendo a cada instante o ar que nos provê a vida. Nós recebemos água, nós temos um local para morar, nós temos saúde, alguns não tanto, né? Mas por consequências de escolhas, né? Escolhas não tão saudáveis. E nós temos inteligência e as pessoas estão sempre olhando para o que está faltando ou para o que elas acham que está faltando. A falta, na verdade, ela é muito mais interna do que externa. É um descontentamento interno. E o que eu quero deixar aqui para você hoje é que, assim, se você começar a praticar a gratidão pelas pequenas coisas, essa insatisfação interna ela vai diminuindo, porque quando a gente começa a agradecer, a gente começa a entrar numa frequência mais elevada e começa a chegar numa frequência mais próxima do nosso eu superior, aonde a gente tem contentamento, alegria, tá? É como se fossem dois mundos diferentes, né? Como se fosse assim, a baixa frequência é como se você estivesse com o pé na lama. E a alta frequência é como se você estivesse lá na nascente de uma cachoeira, com água limpa. A gente precisa fazer a nossa parte para a gente desfrutar dessa água pura, limpa, que é ter a nossa consciência mais leve, menos sofrimento, menos dor. Eu lembro bem de uma época, eu fazia alguns processos terapêuticos, né? E assim, no processo terapêutico, gente, a gente fica falando de problema e os problemas aumentam. E eu lembro que naquela época eu somatizava muita coisa, sabe? Parecia que o sofrimento aumentava. E quando eu ouvi falar de gratidão, aquilo para mim me soou tão estranho, mas era um audiobook e eu acreditei, eu sempre me abri para os novos conhecimentos, mesmo que me parecessem muito estranhos, eu sempre me abri e fazia a minha parte. E eu falei, eu vou começar a praticar esse negócio de gratidão aí. Mas, gente, era tão louco que eu não conseguia encontrar motivo para agradecer, vocês acreditam? Era assim mesmo. Era tão louco, porque hoje eu encontro tantos motivos para agradecer que é muito estranho, sabe? Essa questão da consciência, quando ela está fechada, ela é fechada mesmo. Então, a gente precisa dar alguns passos para que ela se expanda. E aí eu decidi que eu ia fazer a prática da gratidão. E aí eu ficava pensando, o que eu vou agradecer? Porque eu tinha um monte de conflitos familiares, eu tinha um monte, eu tava bem atolada ali na confusão, tá? E aí eu escolhi agradecer, sabe pelo quê? Eu falei assim, bem, eu sei que eu durmo e eu não sei se eu vou acordar. Então não está no meu controle, porque eu sempre fui uma pessoa na época muito controladora, né? Tudo estava sob meu controle. Na verdade, eu achava que eu não precisava de Deus. Eu achava essa coisa de Deus uma fraqueza, de verdade. Eu achava que cada um tinha que cuidar da sua vida e que Deus não tinha que interferir em nada e que deixa Deus sossegado lá, né? Deixa Deus em paz. Então eu achava que era tudo por minha conta. Mas aí eu comecei a pensar assim, eu falei, caramba, mas esse negócio de acordar tem alguma coisa que não está no meu controle. Então eu vou fazer o seguinte: todo dia que eu acordar, para mim é um milagre. Então eu vou agradecer só por eu acordar.
E eu comecei minha prática da gratidão dessa forma, gente. Todo dia que eu acordava e abri o olho, eu falei: ai, meu Deus, eu agradeço, porque eu abri o olho, eu tô de pé e mais um dia chegando aí. E pronto, comecei a praticar minha gratidão assim. E aí depois eu fui aprendendo sobre a gratidão, né? Se fala tanto da gratidão, então você vai aprendendo, né? Ouve uma coisa aqui, ouve outra coisa ali, agradece pelo alimento, agradece pelos amigos, agradece pela família, agradece pelo trabalho, agradece pelo dinheiro. Tem tanta coisa para a gente agradecer, gente. Pelo nosso país maravilhoso, pela nossa liberdade, pela nossa natureza, um país riquíssimo. Então, gente, é assim. Hoje é um dia que eu sugiro que você faça o seu inventário aí do ano passado, levante as coisas pelas quais você pode agradecer, pelas quais você pode reconhecer, agradecer pessoas, né? Agradecer oportunidades. Dessa forma, a gente fortalece o nosso campo de realização para ir para uma próxima etapa e começar um ano aí já projetando e desenhando o nosso 2022, né? Que tem muito por realizar. E se foca nas coisas positivas, se foca no que é positivo, gente. Você quer saúde? Foca na saúde. Você quer alegria? Foca na alegria. Vem alguém falar de tristeza para você, problema dos outros, gente. Não dê atenção, não vai te acrescentar em nada. Você não vai resolver o problema do outro e o outro vai te enfiar na lama do problema. Você não realiza, ele também não realiza. Então, o que eu sempre recomendo, né? Inclusive no meu treinamento, eu falo o seguinte: a pessoa veio te trazer um problema, você não tem recurso para ajudá-la, porque assim, por exemplo, eu tenho conhecimento, eu tenho recurso para ajudar, e mesmo assim eu ajudo quem quer ser ajudado, porque tem gente que só quer lamentar, é vítima, ela quer afundar o outro junto, tá? A pessoa que quer realmente resolver o problema, a gente tem que ter jeito para falar com ela e entender se ela quer resolver o problema. Aí a gente pode ajudar. Então, se você não tem esse conhecimento para poder ajudar, sai fora do problema do outro e fala: olha, indica alguém para ajudar, indica alguma coisa para ela fazer e foca na sua meta, na sua transformação. E seja o exemplo de realização. É o que eu falo para os meus alunos. Se você for um exemplo de realização, a pessoa que quiser se transformar, ela vai seguir o seu caminho. Ela vai fazer o que você está fazendo, né? Porque é muito fácil. Muita gente quer realizar o que você está realizando, mas não quer fazer o que você está fazendo. E aí, isso é uma puro comodismo e ignorância, né? Porque assim, eu quero ter o resultado que os outros têm, mas eu não quero ter o trabalho que o outro fez. Por exemplo, né? Para fazer meu inventário, eu tô 2 dias trabalhando no meu inventário de sucesso do ano passado. Eu preciso ser uma inspiração para as pessoas que me acompanham, que me seguem, que estão aprendendo comigo. Então, eu preciso compartilhar que eu realmente sou uma pessoa que falo de realização e realizo, porque está cheio de gente falando de coisas, ensinando coisas que não fazem. Tá cheio, gente. Mas a gente precisa ser exemplo do que a gente ensina. E eu gosto desse caminho. Eu gosto desse caminho, eu só sigo quem é exemplo para mim, eu aprendo com quem é exemplo, porque assim, falar é muito fácil. Agora, praticar, fazer o que se fala, é para poucos. Então, segue aí uma dica, siga quem faz, quem pratica, para que você realmente consiga mudar e transformar a sua vida. Se é esse o caminho que você quer. E é possível. Então, agradeça pelo dia de hoje, agradeça pelo ano de 2021 e agradeça pela oportunidade de estar iniciando um novo ano com novas possibilidades, né? Com
novas conexões, se conecte sempre ao positivo, com o aprendizado, mergulha no aprendizado, na prática, e seja uma versão melhor de você nesse ano de 2021. A melhor versão que você puder ser.